Olá pessoal, tudo bem? Professor Tânio, Ciências. A nossa aula hoje vai para o 7º ano, no ensino fundamental dos anos finais, né? E hoje o tema da aula de hoje vai ser roldanas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as roldanas, tá ok? Então, vocês sabem que as máquinas simples, elas são usadas desde a antiguidade, né? Antes de Cristo, mesmo antes de Cristo, né? Durante a história antiga já se usavam as máquinas simples, né? No primeiro módulo nós falamos sobre as alavancas, né? Vocês viram que existem máquinas simples do tipo alavancas, né? E que são usadas para facilitar o trabalho, a execução de determinados trabalhos. Hoje a gente vai falar de mais um tipo de máquina simples, dessa vez são as roldanas, né? Então, o que são roldanas, né? As roldanas, pessoal, são tipos de rodas que, devidamente associadas, elas podem fornecer uma configuração que tem a capacidade de reduzir, ou seja, de diminuir a força, o esforço necessário, né, para se elevar, para se erguer um objeto. Então, elas conseguem, quando combinadas, né, quando associadas, as roldanas, elas conseguem reduzir o esforço necessário para se erguer uma carga em um determinado objeto. Então, existem vários tipos de roldanas. As roldanas fixas e as roldanas móveis. Vamos falar primeiro da roldana fixa. Então, essa roldana, chamada de roldana fixa, ela geralmente é utilizada para quê? Ela é utilizada para erguer objetos pesados. E a força feita para tal tarefa, ela corresponde exatamente ao peso do objeto elevado. Então, por exemplo, se eu tenho um objeto que pesa 300 quilos, eu vou precisar fazer uma força equivalente a 300 quilos para elevar. Já as roldanas móveis, essas apresentam-se de forma associadas. Então, existe uma forma de associar roldanas de modo que a força necessária para elevar determinado peso, né, determinado objeto, seja menor que o peso do referido corpo. Então, na imagem aqui do lado, a gente consegue observar, né, aqui, ó, você tem a associação de 4 roldanas, sendo a primeira aqui, ela está fixa, né, e as 3 outras, elas estão móveis. Então, o que eu quero que vocês percebam é que na imagem aqui do lado, a roldana de número 1, ela está presa no teto. Então, por isso, ela é do tipo uma roldana fixa, capaz de alterar a direção e o sentido da aplicação da força. Já as roldanas 2, as roldanas aqui, ó, 2, 3 e 4, né, são denominadas roldanas soltas e estão acopladas entre si, e o objeto levantado está preso à roldana 4, que no caso seria essa última aqui, onde é adicionado um dispositivo para acoplar a carga ou peso. Então, a gente pode perceber também que existe aqui, no caso, cada roldana solta, ela pode reduzir, né, pessoal, a ação da força peso pela metade. Espera aí, professor, vá com calma. Como é que é a história? Vou repetir. Cada roldana solta, né, que compõe o sistema, né, ela pode reduzir a ação da força pela metade, ou seja, a força necessária para se fazer um determinado objeto se movimentar. Então, a força-peso do objeto, né, da figura anterior, ela vai ser dividida ao meio pela ação das roldanas 2, 3 e 4. Portanto, a força necessária para se elevar o objeto será 8 vezes menor que o seu peso. Como assim, professor? Cada roldana reduz a metade a força necessária para se elevar o peso. Aqui do lado, vocês conseguem ver, né, a gente tem aqui a altura, né, em que o peso ele tem aqui, olha, né, e a gente vai elevar ele a uma altura de 10 centímetros. Então, para se fazer a elevação
desse peso, que a uma altura de 10 centímetros, então como é que vai funcionar? Eu tenho duas roldanas aqui. Então, vejam que as roldanas, elas são usadas, por quê? Porque elas permitem mudar o sentido de aplicação de uma força a fim de mover um corpo sobre a ação de uma tração, né? Então, vocês podem observar aqui, a gente tem um sistema, né, onde você tem uma roldana fixa no teto, né? Vocês vão ver aqui, ó, a roldana fixa no teto, e aí você tem uma corda passando pela roldana, né, e presa a uma carga, né, de peso P. Então, quando eu traciono através dessa corda, eu consigo elevar essa carga, né, mudando apenas o que? A direção ou o sentido de aplicação da força, tá certo? Então, lembrem que roldanas móveis, elas reduzem a força necessária para elevar o corpo. Então, nesse outro exemplo aqui agora, né, a gente vai ter aqui uma roldana que ela está presa ao teto novamente, a primeira aqui, ó, presa ao teto, mas a gente tem uma roldana móvel aqui, ó. Essa roldana móvel, ou seja, uma roldana que está solta, essa roldana aqui, ela vai reduzir a força necessária para elevar o corpo, tá certo? Então, lembrando que num sistema contendo duas roldanas, também chamadas, lembre que as roldanas também são chamadas de polia. Então, no sistema contendo duas polias ou roldanas soltas, a força necessária para mantê-lo em equilíbrio é equivalente a esta fórmula aqui. Então, vocês vão prestar atenção aqui, ó, nesta formulazinha que eu estou destacando aqui. Força é igual ao peso dividido por 2 elevado a n, onde esse n é o número de roldanas, né, do sistema. Nesse caso, eu tenho duas roldanas, então 2 elevado a 2. Então, F vai ser P sobre 4. Né? Quais são as vantagens mecânicas? Ora, para cada roldana solta, a força necessária para manter o corpo em equilíbrio é dividida por 2. Né? Então, isso é uma vantagem mecânica, tá certo? A partir desse raciocínio, pessoal, concluímos que a força necessária para executar ou erguer um determinado objeto por meio de sistema de polias ou rodanas dependerá do número de rodanas soltas, tá? Como está demonstrado na equação. Nesta equação aqui, vamos destacar ela aqui, ó, nesta equação. Então, a gente está vendo que a gente tem F é igual a P sobre P dividido por 2 elevado a N. Lembrando que F é a força necessária para que um determinado objeto seja erguido, P é o peso do objeto e N é o número de espiras soltas que compõem o sistema. Espiras é a mesma coisa que roldanas. Né? Repare que no exemplo da figura anterior, as 3 roldanas soltas tornaram a força 8 vezes menor. Né? Então, nesse sistema aqui, como eu só tenho 2, então vai tornar 4 vezes menor. Tá bom? Agora vamos ver um exemplo, tá? Acho que até aqui eu acho que vocês conseguem acompanhando. E vamos trabalhar agora um exemplo para melhorar o nosso entendimento sobre essa questão das roldanas. Então, ainda tomando como referência a imagem anterior, onde existe uma roldana fixa e 3 roldanas soltas, você vai agora imaginar que o objeto que está sendo levantado, que está sendo erguido, esse objeto ele possui uma massa igual a 160 quilogramas. Lembrem que a força necessária para que ele possa ser erguido pela associação das roldanas, também chamadas de polia, vai corresponder à força necessária para elevar um objeto de apenas 20 quilogramas. Por quê? Porque nós sabemos que o peso de um objeto é o resultado, né, do produto da sua massa pela aceleração da gravidade. Então, vamos dar uma olhada como é que é isso. Então, uma coisa é a massa. A massa, ela é dada em quilograma.
o peso é dado em newton. Então, o primeiro passo é calcular o peso do objeto. A massa do objeto a gente sabe, está aqui, ó, foi dado que a massa do objeto tem 160 quilogramas. Agora eu preciso calcular o peso, porque eu vou precisar dessa variável para fazer o cálculo mais adiante da força. Então, como é que eu faço esse cálculo? Eu vou levar em conta esta fórmula. Peso é igual massa vezes a gravidade. Peso eu não sei. A massa está dada aqui na questão, 160 quilogramas, e a gravidade é uma constante. Na Terra, a gravidade é aproximadamente 10. Então, a gente vai multiplicar 160 por 10, que vai dar 1.600 newton. E, desse modo, a gente acabou achando aqui o valor de P. Então, peso, né, em newton, 1.600 newton. Agora que eu tenho o valor de P, eu vou para a segunda fórmula, onde eu vou achar, com essa fórmula, eu vou calcular a força que eu preciso aplicar na roldana para elevar esse peso. Então, eu tenho, a fórmula é o seguinte, F, força, é igual ao peso dividido por 2 elevado a N, lembrando que esse N é o número de roldanas. Ele me disse na questão que existe uma associação de 3 aqui, ó, 3 polias soltas. Então, eu já sei que esse N aqui vai ser igual a 3. Então, eu vou fazer F, força, é igual a 1.600, que eu acabei de calcular aqui, dividido por 2 elevado a 3, né? Então, 1.600 dividido por 8, porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 2 elevado à terceira potência é 8. Aí eu agora resolvo essa divisão. 1.600 dividido por 8 dá 200. 200 o quê? Newton, porque força é dada em newton. E aí eu achei a resposta da questão. É força igual. Eu vou precisar fazer uma força de 200 newton, né? Aplicar uma força de 200 newton para erguer o objeto, né? Que está nesse sistema, tá certo? E isso vai corresponder ao peso de um objeto de apenas 20 quilogramas. Então, um objeto que inicialmente e originalmente ele pesa 160 quilogramas, se eu tentar mover, erguer esse objeto usando o sistema de polias ou roldanas, onde nesse sistema eu vou ter 3 roldanas móveis, né? Esse objeto que pesa 160, ele vai agora, para mim, pesar apenas 20 quilogramas, tá bom? Então vejam como as roldanas ela tem essa vantagem, né, de reduzir o esforço necessário para executar uma determinada tarefa. Cadernal, alguém já deve ter ouvido essa palavrinha em algum momento, mas se não ouviu, vamos entender, vamos saber o que é o cadernal. O cadernal é um tipo de configuração em que existem várias roldanas móveis acopladas ao mesmo número de roldanas fixas. Então, nesse sistema, a força necessária para a elevação de um objeto é determinada pela seguinte equação. Força é igual a peso dividido por 2 vezes N. Veja que no cadernal, né, a gente tem o número de roldanas fixas igual ao número de roldanas móveis. E aí a gente muda a fórmula para cálculo da força necessária. Então, a gente vai ter uma fórmula que vai ficar força igual a peso dividido por 2 vezes N. Nessa equação, força, né, F, ela vai representar a força necessária para a elevação do objeto, né, de peso P. O índice N representa o número de roldanas soltas, né, ou móveis que compõem o cadernal. Então, se um objeto de 160 kg fosse erguido por meio de um cadernal composto por 3 polias soltas, a força feita corresponderia ao peso de um objeto de aproximadamente 26,7 kg. E aí é só fazer a continha, ok? É isso.